Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso evento. Eu me chamo Gabriel, sou supervisor de extensão do LabGIS. Vou conduzir essa fatia do nosso evento agora na parte da tarde, conduzindo aqui a nossa mesa, fazendo a mediação entre os participantes e os palestrantes. E só para a gente fazer uma leitura do que vai ser abordado agora, nós teremos 3 apresentações, um intervalo e posteriormente mais 2 apresentações, cada uma no seu tema. A primeira vai ser meio ambiente, tá? A gente vai ter a apresentação da Patrícia do INEA. Nós teremos posteriormente a apresentação do Coronel Paulo, tá? do ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Posteriormente, a gente vai ter uma apresentação sobre transporte público, tá? do Newton, participante lá do plano diretor dos transportes urbanos da Secretaria de Transporte do Rio de Janeiro. A gente vai fazer a nossa pausa por volta de 4 horas, mais ou menos, 16. E quando nós retornarmos, nós teremos como tema a saúde pública, com a Cecília, da Secretaria Municipal da Casa Civil do Rio de Janeiro. E, para fechar as nossas atividades de hoje, nós teremos a participação do Rodrigo, tá? do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do IPHAN, com o tema patrimônio. Okay? Então, para a gente começar as nossas atividades, eu convido a nossa mesa, a senhora Patrícia Rosa Martins Napoleão, com o tema meio ambiente. A Patrícia é chefe de serviço de análise espacial do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, formada em geografia e mestre em análise espacial pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ela também é chefe de serviço de análise espacial na gerência de instrumentos de gestão do território do INEA, coordena o grupo de trabalho sobre prevenção de risco de desastres hidrológicos e ordenamento territorial. Então, seja bem-vinda. Obrigado pela participação. Boa tarde a todos. É um prazer aqui com vocês, podendo participar da discussão dessa temática tão importante, que é a aplicação das geotecnologias na gestão pública, né? E aqui participando com várias pessoas que estão ou estudando ou executando, né, essas várias atividades. E hoje... Enquanto ele prepara, eu vou apresentando. Bom, eu trabalho no Serviço de Análise Espacial da Gerência de Instrumentos de Gestão do Território do INEA, ligado à Diretoria de Gestão das Águas do Território. E nessa gerência nós temos vários trabalhos, né, vários grupos. Esse é o projeto de risco de desastres à inundação. Também trabalhamos com zoneamento ecológico costeiro, econômico costeiro, apoiamos atividades de zoneamento ecológico econômico do Estado, o pagamentos por serviços ambientais e várias outras atividades, como a localização espacial dos empreendimentos em licenciamento, que são importantes para a gente poder trabalhar com a questão das sinergias das atividades econômicas no espaço e a questão do ordenamento do território e dos recursos naturais. Nossa equipe, ela é basicamente formada por geógrafos, biólogos, arquitetos, oceanógrafos, né? Uma equipe interdisciplinar que tem, né, a principal função trazer essa ideia do território para dentro dessas questões de gestão ambiental hoje que a gente tem ali. Muitas vezes a gente tem muito setor focado ou só com a questão da gestão das águas ou do licenciamento, então a gente tem um olhar um pouco mais, não é desmerecendo, mas assim, abrangente sobre essa dinâmica.
Essa questão do trabalho, da prevenção de desastres, ela surgiu, né, ela entrou na agenda do Estado como uma política pública efetiva após os desastres, né, de 2011. A gente já vinha, né, com uma série de ocorrências, mas o desastre da região serrana em 2011 trouxe esse tema para a pauta, para a agenda política e fez com que as instituições começassem a conversar e a criar um arcabouço, né, jurídico, e também apontou a necessidade da gente pensar metodologias de trabalho que pudessem, em que as instituições tanto pudessem se articular e conversar e trabalhar junto, e também como conhecer esse território. O INEA, ele é responsável pela questão da gestão de risco de desastres relacionados à inundação. O DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais, é o responsável pela gestão dos desastres relacionados a deslizamentos, escorregamentos, movimentos de massa. Em 2013, a Alerj publicou uma lei, denominada Lei 6442, que definiu, né, exatamente esses dois atores nesse processo e colocou aos municípios a obrigatoriedade de realizar os mapeamentos ou de aceitar, né, o mapeamento realizado pelo Estado, INEA e DRM, para a questão da suscetibilidade, vulnerabilidade, risco e perigo às inundações e movimentos de massa no Estado. Então, por conta dessa legislação, esse trabalho foi sendo mais efetivado e o que começou de uma forma mais individual entre cada instituição foi crescendo, ganhando um corpo, e hoje o DRM e o INEA trabalham em conjunto com a Defesa Civil para que a gente possa entender as necessidades de cada instituição, conhecer os espaços e trabalhar para apoiar cada uma dessas instituições para uma efetiva redução de risco de desastres no Estado do Rio. Bom, esse aqui é uma tabela, que são dados da Secretaria de Defesa Civil do Estado, constantes, né, compilados no Plano Estadual de Recursos Hídricos, que foi lançado no começo desse ano, e que nós temos lá um capítulo denominado Eventos Críticos, né, no Estado. Então, ele faz, né, o plano traz uma característica por região hidrográfica e por município dos principais eventos que ocorreram de acordo com os dados que existiam à época. Felizmente, essas alterações, esses eventos, eles têm colocado essa questão cada vez mais na ordem do dia e nos obrigado a pensar formas de mapear e formas de coletar esses dados e de armazenar e de criar meios de se divulgar isso mais eficientes. Até 2012, a gente pode observar que do número de ocorrências registrados, conhecidos, sistematizados, 62% deles correspondiam às inundações. A inundação ela tem uma característica, né, que ela provoca um número menor de perdas de vida, mas pela sua capacidade, né, de atingir número de casas, escolas, afetar rodovias, áreas, ela causa um dano material muito grande e é muito recorrente. Então, hoje, os municípios eles têm que lidar com essa realidade de cada vez maior de perdas materiais, não apenas de vidas, né? E a gente espera que isso diminua cada vez mais, que a gente tenha aí uma tendência em relacionada a esses eventos de um número maior de eventos, no entanto, com menos perdas de vidas, mas com mais dano patrimonial. E isso é algo que a gente tem que colocar na agenda, porque isso gera um dano econômico. O Banco Mundial fez uma projeção, depois do evento de 2011, na região serrana, que o dano material calculado, estimado para aquela área, e que foi subestimado para aquela área, foi em torno de 4 bilhões de dólares com aquele evento. Em todas as perdas econômicas,
com as pessoas que deixaram de ir para o seu trabalho, com as escolas, ruas, rodovias que foram fechadas, o trabalho da reconstrução, reabilitação. Então, tudo isso gerou um custo muito alto, e é isso que a gente tem que trabalhar para diminuir e poder aplicar melhor esses recursos. Aqui, a gente tem no Estado do Rio alguns grandes eventos que destacam o Estado do Rio de Janeiro, né, numa estatística ruim, de ser um dos estados brasileiros com maior número de ocorrências e ocorrências com muitos afetados e, inclusive, com muitos mortos. E 2011, 2010 e 2011 foram anos em que isso aconteceu de uma forma muito grandiosa e que nos abalou muito. Por conta disso, em 2012, foi criada, né, em Brasília, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós tínhamos a Política Nacional de Defesa Civil. A ideia da proteção ainda não estava inserida dentro dessa política. E eles trouxeram isso com essa lei, a 12.608, de 2012, e ela trouxe, né, criou o sistema de informação e monitoramento de desastres. E os órgãos parceiros, no qual o INEA ele se insere nessa rede hoje, junto com a Defesa Civil e com o DRM. Essa lei, ela trouxe a Defesa Civil como protagonista, né, a instituição protagonista das demandas que seriam colocadas, e o município também como um dos protagonistas. Não estabelece uma hierarquia entre União, Estados e município, não é isso, mas ela coloca grandes obrigações aos municípios. Por isso, hoje, dentro da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o município, ele é uma instituição chave. E aí vem a pergunta para a gente: os municípios brasileiros estão preparados para responder às obrigações e competências que a lei colocou? Possivelmente não. A gente contaria nos dedos dos 5.000 e tantos que nós temos hoje, quantos estão preparados e que têm condição, por exemplo, de realizar um mapeamento, usando geoprocessamento, por exemplo. Quantos tem? O Rio de Janeiro tem, o município do Rio de Janeiro tem uma excelente equipe, tem bases, tem... E os outros 91 municípios do Rio? Tem condição? Quantos deles? Então, essa é uma questão que está sendo colocada, está sendo discutida, porque no momento da criação da lei, essas questões elas não foram, vamos dizer, detalhadas. Se criou um mundo ideal, e esse mundo ideal agora precisa ser tornado real. E a gente está trabalhando para isso. Aqui no Estado, a Lei 6442 obrigou os municípios a incorporarem esses mapeamentos nos seus planos diretores. Lá em 2000, o Estatuto das Cidades, ele colocou as obrigações mínimas que os planos diretores tinham que ter, só que ele não trazia a questão do tema risco como uma questão a ser considerada no seu processo de planejamento. A gente vê, o máximo que a gente enxerga lá no Estatuto da Cidade é a questão da criação das zonas de especial interesse social, que é a zona que tem que ser tratada na cidade como as áreas que são as áreas irregulares, ocupadas irregularmente, normalmente áreas de risco, né, dos vales, ou áreas com encostas, com atividade inadequada, preocupação e tudo mais, e você arrumaria uma forma, né, o município encontraria uma maneira de procurar regularizar, urbanizar e diminuir esse risco associado. Essa era a visão que se tinha até então. Com a 12.608, foi colocada uma alteração no Estatuto da Cidade que obrigou. Primeiro, ele criou um cadastro de municípios brasileiros em situação de risco. Hoje, ele surgiu com 820 municípios, hoje já são 850 municípios que já foram cadastrados, mapeados pelo CPRM e pelo DRM, INEA, né? Mas esses municípios eles foram determinados por conta da questão dos dados que se tinha e do conhecimento que se tinha no momento para definir isso. Esses municípios pertencentes ao cadastro têm a obrigação
de criar, de elaborar a sua carta geotécnica de aptidão urbana. E essa carta geotécnica de aptidão urbana, ela tem que ser feita numa escala de 10 mil, uma carta geotécnica, 10 mil ou maior. Os municípios têm condição de fazer isso? Quantos municípios nós conhecemos que têm uma base cartográfica nessa escala de detalhe? Quantos municípios nós conhecemos que têm técnicos, recursos humanos, disponíveis para esse tipo de trabalho? A gente conhece a realidade, sabe que todo mundo faz um pouco de tudo. E como que se elabora isso para atender a esse objetivo? Então foi com essas perguntas, e hoje nós estamos numa etapa do trabalho que a gente está procurando formular melhor essas perguntas, entender melhor e ver aonde que nós vamos buscar as respostas para tentar auxiliar os municípios fluminenses a atender essa legislação, que coloca aqui, ou eles adotam o mapa feito pelo Estado, ou eles elaboram seus próprios mapas e eles têm que ser chancelados pelo INEA e pelo DRM. Se eles têm que ser chancelados, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, o que a gente está chancelando. E isso nos movimentou a pensar em elaborar esse modelo, a construir esse mapa, essa metodologia que ela vai poder ser repassada e que ela vai servir para a gente estudar e avaliar e trabalhar. Nesse processo de construção, a gente fez uma grande parceria, que foi com o LabGIS, com o Rui, que nós trabalhamos com eles, e o trabalho que nós tínhamos feito até então está sendo aprimorado, melhorado. Já fizemos um painel de especialistas, em que convidamos vários professores e pessoas que trabalham na área, para discutir isso e pensar, o que é esse mapa de suscetibilidade às inundações? Como é que ele pode, com os dados que nós temos disponíveis hoje, escala, imagem, mapeamentos temáticos, com o conhecimento que se tem hoje, como é que ele pode realmente servir e atender para a gente fazer um ordenamento do território, um planejamento e uma gestão efetiva para a redução do risco e dessas perdas econômicas que eu coloquei. É isso que está nos movimentando. A gente está caminhando para o meio do projeto, já com algumas respostas feitas, e agora a gente vai começar a testar e a rodar e a validar esse modelo e verificar como é que isso pode ser refinado. Tá? Bom, falando aí um pouquinho da questão da gestão de risco de desastres, muitos entes trabalham de forma conjunta e que muitas vezes se sobrepõem, e às vezes fazem muito e outros quase não fazem. Então, isso é um problema que está sendo debatido em âmbito nacional. Hoje já se tem, a Secretaria Nacional de Defesa Civil já tem feito um esforço muito grande para conhecer a realidade de todos os estados e começar a trabalhar de uma forma conjunta para entender o que cada um tem feito e assim todos os parceiros. Né? Aqui a gente tem Ministério das Cidades, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, Meio Ambiente, trabalhando, atuando. O Ministério das Cidades e da Integração Nacional, eles são importantíssimos nesse processo, porque eles são fontes de recurso muito, muito importantes. É eles que nos apoiam no processo de reconstrução, quando ocorre o pós-desastre, e aonde os municípios vão também buscar recursos para fazer suas obras de mitigação ou de reconstrução e mesmo de reabilitação depois o evento catastrófico. Né? Aqui a gente tem os componentes de risco de desastres, que seriam a prevenção e a mitigação no pré-evento. Então, é onde a gente está trabalhando, onde hoje o INEA está trabalhando, a GGT efetivamente está trabalhando, que é a gente conhecer quais são as áreas que podem sofrer com esses impactos. Como é que nós podemos prevenir isso? E as medidas de prevenção, elas podem se dar de duas formas. Ou via as medidas estruturais, que é aquilo que a gente já conhece, que são as obras que você faz para evitar uma inundação, uma retificação de canal, uma limpeza, muitas vezes, uma bacia de contenção, um reflorestamento para aumentar a área de recarga, enfim. Essas medidas estruturais, muito já conhecidas, e a gente trabalha, só que muito caras, e às vezes, para quem trabalha
no serviço público, a gente sabe que é muito difícil você convencer uma pessoa a liberar recursos para algo que não aconteceu. Quando acontece, você consegue obter o recurso, mas você falar para ele, olha, você precisa me dar o dinheiro, porque vai acontecer, é muito difícil encontrar quem o faça. Então, essa ideia da prevenção, de você trabalhar antes, é muito complicada. Mas a gente vai tentando, a gente vai fazendo. À medida que se tem conhecimento, a gente vai efetivamente trabalhando com essas obras de mitigação. E o INEA tem trabalhado muito com isso, parceria com as CEOBRAS, para fazer essas obras de recuperação dos canais. E muitas vezes até de reassentamento também, remoção e reassentamento de famílias, né? Que é o caso do Projeto Iguaçu, ali na região de Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, em que foi feito um projeto muito grande ali no Rio Botas e Sarapuí, mais de 1.500 famílias foram removidas e reassentadas, e toda a área no entorno desses rios, ela foi reflorestada, reurbanizada, teve a criação de parques fluviais, para que essas áreas realmente pudessem ser desapropriadas e não se retomasse a ocupação. Vou falar mais delas adiante. E a outra forma da gente fazer a prevenção são com as medidas não estruturais, que seria justamente por conta disso, dessa ideia da comunicação, da proteção, autoproteção das populações envolvidas e da questão da legislação urbanística e do ordenamento territorial. Isso é muito complicado. E a gente está engatinhando nessa questão, mas a gente precisa avançar nisso. Por quê? Demanda pouco recurso, o recurso que a gente tem que demandar para isso é o recurso de se elaborar os projetos, conhecer as áreas que são suscetíveis, que naturalmente são suscetíveis. Depois disso, a gente pode, tendo essas áreas indicativas de maior problemática, a gente pode trabalhar com modelagem hidrodinâmica e avançar no trabalho para definir o grau do perigo e chegar num ponto de obter até um zoneamento do risco, né, a ponto da gente dizer quais são as áreas que precisam ser desocupadas compulsoriamente, não dá para ficar, normalmente são as áreas dentro do rio, que é ocupada, ou na FMP, que é ocupada, quais são as áreas que você pode permanecer, manter a ocupação, mas aceitando um risco, e a partir disso propondo medidas de adaptação, e as áreas que você pode trabalhar. E é justamente esse trabalho de conhecer essas áreas, de determinar essas áreas, que o nosso trabalho com a geotecnologia entra efetivamente. Hoje a gente lida com esse grande cenário no Rio. É um cenário de vulnerabilidade ambiental, mais a ocupação de áreas de risco, mais essa intensificação dos eventos extremos, que está aí. Hoje saiu um relatório da cúpula do Peru, né, sobre a questão climática, e o Brasil foi considerado como um país ruim em medidas de aceitação e de como se lida com mudanças climáticas. Não houve... os 3 melhores países não alcançaram os 3 primeiros lugares, né? Foi Dinamarca, Suécia e Reino Unido. Eles alcançaram o 4º, 5º e 6º, porque nenhum dos países do mundo estão preparados para propor e efetivar medidas de melhorias ou de qualquer tipo de gestão para mudanças climáticas. E a gente está vendo isso. Esse ano a gente está lidando com um evento extremo da seca. Há 2 anos atrás, nós lidamos com o evento das inundações. E a gente vai, mas o fato é, estamos prontos? Preparados? Não. E o Brasil recebeu ali a nota ruim. O pior foi a Austrália, porque a agenda dela não fazia nada, ela piorou o que ela podia ter, o que ela vinha fazendo, né? Então é isso, essa pergunta. Mas a gente tem que pensar macro nisso. Não basta apenas a gente vir com medidas muito pontuais. Elas são importantes, mas não vão resolver. Não vão. A gente precisa pensar macro, e a nossa sociedade vai ter que enfrentar isso em algum ponto. Essa crise desse ano não serviu para isso. Né? Serviu para a gente voltar com uma discussão que não alcançou ainda o objetivo, que é precisamos produzir água, precisamos reflorestar os rios, precisamos realmente reduzir a possibilidade de ocorrência dos eventos.
E, para isso, a gente precisa ter essas medidas de análise e redução do risco, o manejo dos eventos adversos e a reconstrução. Superar a gestão da crise para alcançar uma efetiva gestão para o desenvolvimento. E as medidas de adaptação para essas mudanças climáticas dos eventos extremos. Hoje a gente vê muito isso. Nós estamos bem preparados para trabalhar durante o evento, né? Estamos avançando nisso, estamos avançando com a questão do alerta, alerta de cheias, a gente já consegue melhoramos isso nos últimos anos, mas enquanto não resolvermos o problema da ocupação das áreas de risco, do aumento dessas áreas, que é uma coisa crescente que a gente vai ter, às vezes chega a ponto de a gente pensar assim, e agora esse ano? Onde é que vai ser? Né? Porque é muita área, é muita coisa mesmo. O INEA hoje ele trabalha, como eu coloquei, na questão do perigo e risco, que é o que a gente está avançando, que é o estudo das ameaças, e do risco da inundação. O risco de inundação, ele já se consegue estipular ele por meio da modelagem hidrodinâmica que é feita. Só que esse é um problema que se tem. Trabalha-se com áreas pequenas, porque é feito numa escala de muito detalhe, e ele tem um custo muito elevado. Normalmente se trabalha em áreas que nós já conhecemos. Vemos que ali é uma área que tem algum tipo de problema. E que você faz isso para que a gente possa fazer um zoneamento desse risco e definir quem fica ou quem sai ou em que tempo isso. Mas isso é muito custoso. A gente não poderia, por exemplo, fazer esse mapa inteiro nessa escala de detalhe, uma bacia hidrográfica como um todo, que atingiria um ou mais municípios. Isso é um grande problema que a gente tem, que é o problema da escala, porque a gente não tem o dado. Como fazer, a gente já até sabe, só que a gente não tem dado. Hoje a nossa melhor escala no Rio de Janeiro, para um trabalho regional, é a escala de 1 para 25 mil. Que é um mapeamento que está sendo feito pelo IBGE, em parceria com a CEA. Ele não está concluído ainda, a gente está trabalhando de forma preliminar, mas ele está em fase final de edição, mas é na escala 1 para 25 mil. A carta geotécnica de aptidão urbana, ela tem que ser 1 para 10 mil. As nossas imagens de satélite ou ortofotos, elas não atendem também a essa escala. Não em grande, né, para a gente poder mapear o território como um todo. Então, esse é um grande limitador hoje para quem trabalha com geotecnologia, a gente sabe disso. Hoje, para a maior parte dos municípios e dos estados, a gente não tem o dado na escala adequada para trabalhar. O trabalho que o INEA faz e a escala que ele faz é um tanto diferente do trabalho que a Defesa Civil faz. Ele faz um trabalho muito local, muito pontual, mas não se é possível a gente ir de ponto em ponto para fazer esse mapeamento. Então, a gente está pensando em formas para alcançar isso. Eu vou passar rapidinho aqui. Bom. Eu vou avançando aqui um minutinho para chegar na onde a gente quer, que esses são alguns projetos. Esse aqui é o nosso projeto. A gente tinha esse desafio, então, de conseguir um mapeamento numa boa escala de trabalho que nos permitisse compreender e enxergar essas áreas que são suscetíveis, naturalmente, né, ao processo de inundação e que nos dessem indicativos de onde nós tínhamos que fazer trabalhos mais detalhados. E onde nós poderíamos diretamente chegar aos municípios e num trabalho grande, porque isso é que a gente está falando que é um trabalho nosso técnico, né? Ele é difícil, ele tem problema? Tem. Agora, vamos chegar lá para o município, para o prefeito, para o secretário, vamos falar para ele mudar a lei dele? Esse é um outro trabalho. Esse, e é hoje o trabalho que a gente nem sabe ainda muito bem como fazer, a gente vai ter que fazer, mas é algo que a gente precisa trabalhar nesse processo de negociação, porque isso interfere em muitas questões, os agentes econômicos, eles existem, eles estão aí, então a gente tem que ter esse trabalho de pactuação mesmo da sociedade, dos agentes, dos gestores, para a gente poder efetivamente conseguir implementar isso que a gente está mapeando.
A primeira aproximação desse modelo para a definição da suscetibilidade à inundação que nós vemos e que está sendo agora aprimorado com o apoio do GIS, e a gente vai rodar e verificar o que foi, o que deu certo, o que não deu, aonde vamos avançar, o que abandonamos, né, esse trabalho que a gente está. Mas essa primeira aproximação foi essa construção que nós fizemos usando o ArcGIS. Trabalhamos primeiro foi a definição de um mapa que indicasse as bacias. Escolhemos a bacia do Guapi Macacu e o município de Magé, que foi uma demanda que nos foi colocada à época, né? Normalmente nós trabalhamos muito com essas demandas, não somos nós que apontamos exatamente. Teve um problema em Magé com destruição de diques e inundações provocadas por conta disso. A prefeitura nos procurou e, com base nisso, nós olhamos e falamos, olha, vamos então iniciar o nosso estudo por essa região, que é uma região que está sofrendo uma grande dinâmica territorial por conta do Comperj. É uma área que tem, né, uma característica ali de uma baixada fluvio-marinha muito grande e que já tem grandes áreas ocupadas. Então, a gente adotamos essa região como a nossa bacia piloto. O primeiro trabalho foi usar a base 1/25.000 para definir essas bacias críticas com base em parâmetros morfométricos. Então, delimitamos as bacias, trabalhamos com forma da bacia, circularidade, índice de confluência, drenagem, enfim. Fizemos todo um trabalho, trabalhamos com a geração desses índices e geramos esse primeiro mapa. O segundo mapa, ele foi feito a partir, a gente chamou de mapa de fatores espaciais, mas ele foi uma análise multicritério usando os mapas de uso do solo, o mapa pedológico e o mapa de relevo que a gente tinha. E aí começa o nosso problema, né, o nosso maior problema. Para o mapa das bacias críticas, a gente tinha a base cartográfica 1/25.000. Trabalhamos, ajustamos o modelo digital e conseguimos organizar e extrair esses índices. No segundo mapa, a gente não tinha esse material. O nosso mapa pedológico, o melhor que nós temos hoje, está na escala 1/100.000. E a gente está trabalhando na 1/25. E o nosso mapa de uso, 1/100.000. A gente não tinha. E aí começou o nosso problema e nós corremos atrás, conseguimos com o pessoal da UF, lá do laboratório do LAGEF da UF, que eles tinham feito para um estudo do Comperj, uma sequência, né, de mapas, 1/25.000, de 2008 a 2011. Então nós conseguimos uma parceria e trabalhamos com esse mapa de 2011. Depois, com a parceria com o LabGIS, a gente está agora elaborando esse mapa 1/25.000 de uso para 2012, que foi o ano em que o INEA adquiriu imagens do sensor RapidEye, compatíveis à escala 1/25.000 para todo o estado. Então, aí o LabGIS está nos apoiando e executando esse mapeamento. Então, a gente tinha esse trabalho e aí, com base nisso, a gente começou com muito trabalho de campo, um trabalho de conhecer mesmo a realidade, começamos a fazer essa análise multicritério entre as classes do mapa, entre os mapas. E geramos, então, um segundo mapa, que foi esse que nós chamamos aí de mapa de fatores espaciais, que é uma síntese dessas três informações. E geramos um terceiro mapa, que foi o potencial de inundação, que foi obtido basicamente com a questão da direção e do acúmulo do fluxo das bacias da nossa área de estudo. Esses três mapas foram combinados, né, foi feita essa álgebra de mapa e nós geramos esse mapa das áreas suscetíveis à inundação, que traz essa síntese de todas essas informações. Essa foi a nossa primeira aproximação. Como eu disse, agora a gente está indo para uma segunda etapa, que é de validar e de aprimorar esse modelo. Possivelmente algumas coisas vão sair, outras vão entrar, mas a ideia geral foi essa. O resultado foi esse mapa, que é o mapa das áreas suscetíveis à inundação na bacia do Guapi Macacu. Imagina mostrar isso para o prefeito. Vocês conseguem imaginar?
Eu chegando lá para o prefeito, falar para ele, olha, gente, essa aqui é a área que vai ser inundada. Qual vai ser a primeira reação dele? Me manda embora, né? Vocês não me mandariam? Eu mandaria. Aí, essa aqui é a grande questão, como é que nós vamos entender esse mapa agora, né? A gente está vendo aqui, essa área aqui está o Comperj. Aqui está o Comperj. Guapi-Macacu vindo para cá. Aqui é uma área que possivelmente vai sofrer uma inundação aqui, vai ser feito um reservatório, uma barragem para poder fazer o sistema de abastecimento para toda essa região. Aqui está a área da APA de Guapimirim, Magé, altamente ocupada, densamente ocupada nessa área. A sede do município de Guapimirim aqui, lá naquela parte mais alta, no sopé da serra. E aqui, essa área aqui, denominada Vale das Pedrinhas. Alguém conhece? Tem alguém aqui de Guapi, dessa região que conhece? Conhece? Então, tá vendo aqui, ó. Você vai me aceitar lá, você é da prefeitura? Vai me aceitar lá quando aparecer com esse mapa? Ó, já estou avisando, hein? Mas a gente vai melhorar, calma. Mas o fato a gente está vendo que essa é uma área que tem uma tendência de ocupação. É uma área que tem, hoje é uma baixa ocupação, muito uma área de casas de veraneio, residências maiores, mas na medida em que a gente colocar um elemento indutor do desenvolvimento ali, que pode ser uma estrada, que pode ser o próprio complexo em funcionamento nessa região, ou algum outro elemento indutor, essa área vai ser ocupada. E a gente precisa trabalhar, e creio que essa é uma grande preocupação da prefeitura, assim como ela é nossa, de que ela não se torne um problema, como a gente já verifica aqui nessa porção em Magé, e como a gente vê na Baixada Fluminense como um todo, que é uma densa ocupação, e o problema que se está ali, que a gente não... O que a gente faz? Vamos remover? Tá bom, mas para onde nós vamos colocar essas pessoas? O estudo de trabalho para remoção de famílias, ele é altamente complexo, ele é muito problemático, gera milhares de discussões, mas uma das coisas, só para a gente começar, qual terreno seguro e a um preço acessível a gente pode transferir essas pessoas? Aonde estão essas áreas que permita a reprodução da vida dela, a proximidade com o trabalho, ou o mesmo tempo de locomoção que ela tenha? Onde é que está? Hoje a nossa realidade coloca muito poucas áreas para isso. Então a gente tem que pensar e colocar o nosso trabalho para realmente pensar, olha, numa realidade como essa daqui, de um processo de ocupação que pode ser intensificado, que pode ser modificado. Aqui é Cachoeiras de Macacu. Áreas de uma ocupação esparsa, casas grandes, com quintais, com áreas verdes ainda, podendo ser modificado esse uso. E então, como é que nós vamos levar essa ideia? Olha, vamos manter a ocupação aqui, porque essa área já foi vendida? Tá bem, vamos manter. Você tem o direito de ali. Então, você tem que assumir o risco da inundação que vai acontecer aqui com a frequência que ela vai acontecer. Porque, naturalmente, é uma área que vai sofrer inundação. Aqui, essa área aqui. Tem área que não tem como. A gente vai propor, realmente já estamos fazendo estudos, que são esses estudos bem pormenorizados para modelagem hidrodinâmica, para a gente poder definir que obra vai ser feita no local. Porque só assim a gente pode manter a população nessa área. Mas tem uma outra área, como essa aqui, que eu não tenho como fazer obra. A menos que eu crie algumas... Vou passar rapidinho. Esse aqui foi o trabalho que nós fizemos. Deixa eu mostrar aqui. Segura não. Aqui. Esse foi o trabalho que nós fizemos para a região serrana. Na região serrana, a gente, depois do desastre, nós tínhamos um grande problema, que era impedir a reocupação das áreas que tinham sido destruídas. E que era de altíssimo risco. Não havia ainda naquele momento essa ideia, essa agenda, então a gente foi trabalhando com o que a gente tinha. Foram feitos voos, obtenção de ortofotos, para 8.000, e com base na modelagem, por meio de modelos hidrológicos e seção transversal, nós estabelecemos isso daqui.
Essa aqui deve ser Petrópolis, uma área em Petrópolis ou Teresópolis. Mas a ideia é... Pode parar lá. Esse aqui está o rio, no evento. O que está em azul foi delimitada a calha do projeto, até onde o rio foi alargado, retificado, feito com barragens, enfim. E tudo que estava em vermelho era a área do rio e da sua FMP tinha que sair. Não podia manter essas famílias vivendo aqui nessas áreas. Até porque a maioria dessas casas aqui, pouco existiam delas, era destroços apenas. A maioria tinha sido já levada ou destruída ou não tinha condição de permanecer ocupada. No entanto, a gente sabe que qual é a realidade. Passa-se o evento, ocorrem novas ocupações. E novo uso é dado, e novos valores é dado àquela terra. Então, a gente tinha que trabalhar para isso, para impedir essa nova ocupação. Em amarelo era o que tinha ocupação compulsória. Isso aqui a gente está trabalhando numa taxa de recorrência de inundação de 50 anos. Desculpa, em vermelho 25 anos, em amarelo 50 anos. É bem pouco aqui no Brasil. Na Espanha, eles trabalham com uma taxa de recorrência de 500 anos. Eles estabelecem esse zoneamento do risco seguindo uma diretriz da União Europeia. Não é, e isso é um pouco que leva também a questão da gente pensar em modelos integrados, né? A gente está falando aqui para o estado do Rio de Janeiro, daqui a um pouco vamos ter que avançar para o Brasil, mas lá eles trabalham em âmbito da União Europeia, uma única lei, uma única diretiva, e todos os países pertencentes precisam cumprir e trabalhar e ter esse entendimento, porque eles veem a coisa como um sistema, não apenas partes disso, né? E hoje eles já estão realmente trabalhando para que os planos diretores de cada município, província, país, incorporem a gestão do risco e permita ou não as áreas, a ocupação das áreas. A gente tem que caminhar para alguma coisa assim. Esse aqui é o outro modelo. Aqui foi em Nova Friburgo. A gente não tinha um voo na época que se tinha que trabalhar com isso, então a gente trabalhou com aquelas imagens de helicóptero. Faz a imagem de helicóptero, recorta, georreferencia, mas não é um material com a melhor precisão. Não é sistemático, tem para alguns pontos, né? Então, esses são alguns problemas que a gente tem. A ideia era a mesma, e aí, com base nisso, a gente tinha que pensar, enquanto Estado, o que a gente ia fazer nessas áreas. Eu vou desocupar. Opa, pera lá. Eu desocupo, faço meu projeto. As obras estão acabando agora, algumas áreas já foram entregues, outras estão em processo, né, porque você tem todo um problema da licitação, da obtenção de recursos, aí você tem o trabalho da negociação para a desaplicação e o pagamento, né, com as famílias e tudo mais. E aí a gente precisa encontrar alternativas de fazer com que essas pessoas não retornem, que não seja alvo de um novo mercado de terras. Então, uma das alternativas que o Estado fez, deixa eu só ver aqui, um pouquinho, foi a criação dos parques fluviais. Vamos ver se ele aparece aqui. Que nessas áreas em que foram indicadas como planícies de inundação, que 2, 10, 20, 50 anos vai ocorrer essa inundação e que ela não pode ser novamente ocupada, tem que se fazer alguma coisa, a alternativa que o Estado foi, desapropriou essa região, fez o pagamento às famílias que tinham as casas ali e criou esses parques fluviais, que são estruturas de lazer para a população do local, utilizando-se de quadras poliesportivas, banquinhos, mesinhas feitos com material reciclado ou alguma coisa que quando acontecer a inundação ele não vai se perder. Você não tem, ou que se acontecer essa perda, ela não vai ser algo que seja extremamente custoso. E entrega isso à comunidade local e as pessoas se apropriam desse espaço como um espaço coletivo. Ele deixa de ser um espaço individual e se torna coletivo daquela comunidade que vive ali. Então, essa foi feito no Projeto Iguaçu, lá na Baixada, com muito sucesso. Na área, ao longo dos rios, foram feitos esses parques. A população cuida desse parque, ela não permite que ele seja ocupado, porque é ali que as crianças brincam,
foi feita ciclovia no entorno todo do rio. Então, essa área onde hoje tem a ciclovia, você já não vai ter mais a moradia. E quando chover e inundar, quando parar a chuva, ele vai estar funcionando. Deixa eu ver se ele aparece. Aqui. Essa aqui é a ideia do parque fluvial. Vocês vêm aqui, o rio está aqui, tem a ciclovia, as áreas. Isso tudo aqui era uma série de casas. Muita gente morreu nessa região aqui. Muitas vidas, né, se perderam, não apenas no sentido da morte, mas no sentido de que tiveram que recomeçar do zero. Então, esse é um trabalho que a gente tem e tem sido feito isso. Hoje, o nosso grande desafio é fazer isso de forma sistemática e, principalmente, evitando, né, tentando se antecipar aos eventos. Esse é o papel do INEA hoje, porque o INEA tem a gestão dos corpos hídricos, então a gente tem essa missão de estar trabalhando, né, junto com essas áreas, promovendo sempre a melhoria da condição de vida dessas áreas e a manutenção do patrimônio natural. Okay? Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação. A gente agradece ao INEA, agradece a Patrícia. Parabéns pela apresentação. A gente vai abrir para as perguntas. Antes de abrir para as perguntas, só lembrar algumas questões. Todo mundo que for realizar algum tipo de questionamento, seja presencialmente ou seja online, por favor, se identifique, diga qual é a instituição a qual pertence, qual é a área de atuação, para a gente poder ter uma abertura, ter um detalhamento maior e um aproveitamento maior. Então, passo a palavra ao público, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Primeiro a gente vai fazer presencialmente, posteriormente, se a gente tiver recebido alguma pergunta via web, ela vai ser transmitida ali pelo Vitor e a Patrícia vai atender a cada uma. Alguma pergunta, pessoal? Lá em cima. Alô? Meu nome é Cecília Nicolai, da Prefeitura do Rio. Eu vi que quando você apresentou aquele mapa de inundação, né, ele atinge diversos municípios, não só um único município. Né? E aí quando você estava falando dessa questão da limitação de negociar com o prefeito, essas coisas todas, eu fico pensando que, não sei qual é hoje a opinião do INEA, mas assim, isso não é uma questão só de um município, né? Então ela tem que ser ele tem que ser apresentado em termos de consórcio de governo do estado, para mostrar que isso vai atingir várias regiões, não é um único município, né? E talvez isso ajude na questão do convencimento de gestão, né? De se enfrentar o problema. Eu não sei qual é a opinião, minha questão é essa. Né? Bom, essa questão é uma coisa muito séria, e gera uma série de problemas. Nós, no INEA, adotamos como unidade de planejamento e de gestão as regiões hidrográficas. Então, a gente já trabalha com um certo problema, e é um problema mesmo que nós temos o INEA Central e 9 unidades descentralizadas, que são as superintendências. E essas unidades enxergam a bacia hidrográfica, a região hidrográfica, a comunidade de gestão. E ela ultrapassa os limites municipais, né? A bacia hidrográfica ela ultrapassa esses limites. E isso, muitas vezes, gera problemas, e a gente tem sanado, às vezes, um município tem uma afinidade maior com uma determinada região, na qual ela não está, então se ajusta a isso. Mas é evidente que essa visão ela não pode ser vista unicamente do ponto de vista do município, ela tem que ser vista como uma bacia, como um sistema.
E isso é uma coisa que no Brasil é muito ausente. Hoje, a gestão, o ordenamento do território, ele não tem essa visão do sistema, ele tem essa visão administrativa. É natural que seja assim, os recursos são pensados assim, mas a gente precisa encontrar uma forma nisso. Uma forma que a gente tem são os comitês de bacia, né? Eles são os nossos grandes parceiros hoje nesse trabalho da gestão. Então, a gente tem pensado meios de chegar, né, de chegar até aos comitês, para que os comitês nos auxiliem nesse trabalho. Porque o comitê ele traz, né, a sociedade civil, os municípios, as instituições governamentais, universidades. Então, ele é uma boa instância, né, um bom fórum para esse tipo de debate, para essa implementação. Mas, como eu tenho colocado, assim, são tantas as demandas que a gente tem hoje para se discutir que essa questão do risco ela ainda está meio periférica, embora ela seja tão preocupante. Então, a gente tem que, paulatinamente, ir entendendo isso, conhecendo o território e pensar em como chegar. No caso desses municípios que a gente está adotando como área piloto, eles já são municípios parceiros, eles nos procuraram. Guapi Guapimirim e Magé são municípios que participaram com a gente desde a construção do modelo, indicando as áreas, fornecendo os dados. Angra dos Reis e Paraty, que a gente também já elaborou esse mapeamento para constar do zoneamento ecológico econômico também. Só que ali, Angra e Paraty, a gente já está com instâncias de discussão e de gestão mais efetivas, mais avançados no trabalho ali. Então, a gente tem que ampliar esse modelo. Para 2015, a gente pretende elaborar esse mapeamento, à medida que a metodologia seja finalizada, a gente vai elaborar para Macaé e Rio das Ostras, que foram 2 municípios apontados pelo Atlas de Vulnerabilidade a eventos críticos da ANA e pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos também, como áreas importantes, e a bacia do Rio São João, mas ali, por ser uma área muito grande, a gente não teria como executar esse trabalho todo lá, então a gente vai tentar trabalhar com pequenas áreas, porque é mais fácil a gente mapear, a gente obter recurso e ter essa proximidade com os municípios para poder realmente implementar isso, né? Hoje a gente está com a questão da inundação, como a lei ela não colocou, ela não foi muito clara com a questão da carta geotécnica de aptidão à urbanização com base em inundações, e a gente não tem a escala suficiente para esse trabalho, a gente está trabalhando pensando uma carta de adequabilidade à ocupação dessas áreas. Então, nessas áreas em que forem identificadas como áreas suscetíveis, a gente está querendo trabalhar com setores censitários do IBGE, que tem uma informação dessa população que está exposta a esses eventos, e conhecer isso e, a partir disso, tentar diminuir cada vez o nosso olhar e chegar realmente no local e, assim, poder trabalhar mais efetivamente. Se tiver uma associação de bairros, se tiver grupos já consolidados que possam trabalhar com a gente nessa ideia da proteção. Mas não é uma coisa fácil, é um grande desafio que a gente vai ter que ter pela frente. Bom, vamos abrir para mais uma pergunta, mas lá em cima tinha chamado, e depois a gente, Vitor, se tiver alguma pergunta online, a gente transmite. Boa tarde, sou João Marcelo Lessa, da Prefeitura de Nova Iguaçu. Eu queria saber da senhora, a senhora falou sobre o projeto Iguaçu e sobre os parques fluviais. Eu queria saber da senhora se haverá alguma ação como essa na parte dali do Rio Botas em Nova Iguaçu. Eu não sei te dizer efetivamente se já tem algo previsto, porque é uma outra diretoria responsável pela elaboração e execução desses projetos, é a DIRAM, Diretoria de Recuperação Ambiental. Mas no âmbito do Projeto Iguaçu, algumas áreas já foram mapeadas e eu não sei te dizer em que medida que isso vai estar sendo efetivado, né? É um trabalho que depende
do apoio das prefeituras para obtenção de recursos, do próprio INEA, do financiamento da Caixa Econômica. Então, é um trabalho um pouco complicado, mas alguns já foram feitos e a gente tem uma coisa importante que eu acabei esquecendo ali, mas que eu acho que vale a pena a gente destacar, e aproveitando a tua pergunta, no âmbito do Projeto Iguaçu, foram feitas essas medidas estruturais, né, que são as obras, e foram várias, os parques, retificação de canais, limpeza, criação de folders, que são bacias, né, de contenção das cheias, e também houve a criação da APA do Alto Iguaçu, da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu, uma unidade de conservação de uso sustentável que foi criada ali na região do Alto Iguaçu, justamente com esse objetivo de tentar reduzir, tentar manter essa área com características ambientais, né, mais preservadas e com duas zonas importantes, que são zonas de contenção de cheias. Então, são áreas que não vão poder ser ocupadas porque elas foram destinadas para que sejam criadas como lâminas d'água, né? Então, evita-se a criação, a ocupação nessas áreas e se permanece as áreas como áreas naturais para contenção de cheias. E as áreas de ocupação, elas são áreas de ocupação controlada, considerando a questão da bacia como um todo, né, ali na APA do Alto Iguaçu. Foi criada, acho que em 2012 ou 2013, bem recente ali para a área. Mas esses projetos mais estruturais, eles vão acontecendo à medida que se tem recurso. Bom, Vitor, temos alguma pergunta online? Pessoal, é o seguinte, como a gente está com o tempo um pouquinho adiantado, nós vamos fazer uma abertura para uma pergunta online. Posteriormente, quem não teve oportunidade de fazer a pergunta, a gente transmite a Patrícia, ela atende vocês, pode ter por e-mail se ela concordar, para a gente poder dar sequência ao nosso evento sem atrasarmos, sem nos estendermos muito. Temos a pergunta do Alex Lemos. Ele é aluno do curso de Geografia da UF Campus, né? E gostaria de saber, da Patrícia, qual é o projeto que o INEA desenvolve para a região norte fluminense, se pensando que encontramos os extremos na região e que o histórico conflituoso de abertura de canais ainda permanece. Há alguma intervenção de participação com as universidades? Intenção de participação com as universidades? Como eu te disse, o INEA é muito grande, né, e tem ações espalhadas por várias diretorias. O que eu tenho conhecimento hoje é que a região do Norte e Noroeste, ele está como uma área de estudo, uma área piloto, o município de Itaperuna está sendo piloto, para um projeto que está sendo desenvolvido junto com o Ministério de Meio Ambiente Interior da Itália. É um projeto que a gente está chamando de Projeto Flash, que ele pretende usar imagens de radar para se desenvolver uma metodologia de modelos preditivos de avanço para prevenção de inundações e movimento de massa. Então, a partir das imagens de radar, como é que eu vou dizer? Diárias, eu não sei dizer agora o tempo dela, se ela é diária ou se é 12 horas, não saberia te dizer muito bem se trabalho, mas eles conseguem, a partir disso, fazer esses modelos preditivos. Uma coisa muito importante na região norte-noroeste é hoje, né, com a instalação do radar meteorológico, que está lá no campus da UENF, e o outro aqui em Guaratiba, na Fazenda Modelo, a gente conseguiu, o INEA conseguiu, esses dois radares foram comprados com financiamento do Banco Mundial, a gente conseguiu ter o monitoramento completo de todo o estado do Rio, parte de Minas, Espírito Santo e São Paulo, para a questão da prevenção de chuvas com até 4 horas de resposta, se não me engano. É bastante tempo e o resultado, né, do radar ele já vai rapidamente sendo passado para o monitoramento e para o alerta de cheias, e com isso vai poder auxiliar o trabalho da Defesa Civil nos seus protocolos de ação. Ali tem algumas ações pontuais, que eu sei que existem obras em campos para a questão dos diques e canais naquela área, mas são muito mais voltados para a questão
de mitigação ou de recuperação de áreas que já sofreram algum evento. Esse trabalho de preventivo, da gente conhecer aonde são as áreas que podem vir a sofrer esses eventos, ainda não está sendo para lá, até porque a região do Norte e Noroeste, por ter, né, uma grande bacia ali, federal, e a gente tem um problema de dado muito grande ali, bases cartográficas diferenciadas entre São Paulo, Minas, e Espírito Santo e Rio, e a gente não ter esse material para cobrir, a gente ainda não está trabalhando. Vamos fazendo pouco a pouco, por partes, para poder alcançar. Mas se as universidades, assim como a gente está tendo essa parceria com a UERJ, tivemos com a UF, e a UENF tiver interesse em nos apoiar e fechar essa cooperação, temos todo o interesse sempre. Bom, mais uma vez, obrigado, Patrícia, pela sua apresentação. Só reforçando, pessoal, as perguntas que não puderam ser respondidas agora, a gente pode transmitir a ela posteriormente, só para a gente poder dar sequência ao nosso evento. Então, parabéns a Patrícia, muito obrigado.